Olá, pessoal do oitavo B. A professora vai fazer a devolutiva com vocês da situação de aprendizagem 1 do caderno do aluno. Brasil, a colônia que virou reino, tá bom? Página 43 do caderno do aluno que vocês já estudaram, tá bom? Com as aulas do Centro de Mídia e também através das devolutivas dos roteiros da professora, tá? Então, o tema é a vinda da família real para o Brasil. E o que isso culminou, né? Na verdade, a gente tem que entender por que a família real, que tinha o Brasil como colônia, que morava lá em Portugal, vieram morar aqui. Então, na verdade, a família não veio porque ela queria. Na verdade, ela foi obrigada a vir morar no Brasil. Né? E uma das causas, né, a principal delas, foi que em 1806 o Napoleão Bonaparte, que se auto-intitulou, se colocou como imperador da França, decretou um bloqueio, que ficou conhecido como bloqueio continental, que obrigava os países a não comercializarem com a Inglaterra, porque o Napoleão queria acabar com a Inglaterra. Mas Portugal era aliado da Inglaterra. E ele foi pressionado a todo momento pelo governo francês, né, a cortar relações com a Inglaterra. Mas o governo português, por sua vez, que precisava do dinheiro da Inglaterra, recusou apoiar o Napoleão. E Napoleão começa a invadir a Espanha, começa a invadir Portugal também. E antes que os soldados franceses de Napoleão chegassem em Portugal, né, em Lisboa, a família sai fugida e deixa para trás assim muitos livros, muitos pertences, né? Que mais tarde esses livros que foram deixados no cais, né, na beira do mar ali para embarcarem, vai dar origem à Biblioteca Nacional, tá? Então eles fogem. A história conta que mais ou menos de 10 a 15 embarcações, eles iam separados nessas embarcações. Foi muita gente da corte, muito, muito, muito. E os navios foram todos lotados. E isso causou assim um pânico, porque não tinha comida para todo mundo, não tinha água para todo mundo. A viagem demorou 54 dias, né? Vocês imaginam naquela época 54 dias em alto mar, né? Passando por tempestade, passando por turbulências, né? Imagina que deve ter sido assim terrível. E essa falta de higiene, não tinha lugar para todo mundo dormir nas embarcações. Teve um surto de piolho, né? Que eles tiveram que raspar os cabelos, as mulheres também, né? A família de Dom João, né? A sua mãe, Dona Maria, que ela entra para a história também como a Dona Maria Louca, né? Que ela tinha alguns distúrbios. E o Dom João, ele chega no Brasil com toda a família real, com a corte, com os funcionários dele, como príncipe regente. Né? Então, na verdade, a família real ela foge de Portugal, fugindo das tropas de Napoleão, né? Então isso daí que entra como a principal causa. Só que para o Brasil, a chegada dessa família aqui na colônia, né, um lugar tão distante, significou muito, porque a família real não ia ficar numa terra chamada como colônia. Aí o Brasil deixa de ser uma colônia, o nome colônia passa a ser Reino de Portugal e Algarves, que é uma região de Portugal. E também decreta a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o que antes era só Portugal que mandava, agora as outras nações, no caso, quem seria a nação amiga? A Inglaterra. Então ali também começa o fim do monopólio, quando um só manda, no caso era Portugal. Então o Brasil já começa a ter uma nova figura
na política, na sociedade. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles ficam nas melhores casas que tinham, que para eles ainda não eram luxuosas, tá? E depois eles seguem para o Rio de Janeiro, onde virou a capital do reino, né? O centro. E para eles viverem aqui no Brasil, como em Portugal, né, Europa, já tinha todo aquele glamour, o luxo, os palácios, eles também começam a fazer construções aqui no Brasil, né? E aí era sempre rodeado de luxo, como a professora está mostrando para vocês, né? Então a família real era voltada em cima de luxo, gastava-se muito, né? E quando o governo gasta muito, ele precisa cobrar, e é através dos impostos. Então a professora colocou algumas fotos, né, algumas figuras, inclusive da novela que está passando novamente e que mostra muito isso da família real, né? Deixa a professora voltar só um pouquinho. Então olha lá, ó, o D. João assina a abertura dos portos às nações amigas, né? Que significa que o Brasil então poderia comercializar, mas no caso, o principal país que o Brasil ia comercializar era a Inglaterra, tá? Então, como a família vivia num luxo, o que acontecia? Ela queria continuar nesse luxo aqui no Brasil e que não tinha todo esse luxo, tá? E aí, quais são as realizações que o D. João VI vai fazer? Né? Primeira coisa, ele cria o Banco do Brasil, né? Cria também a questão dos Correios, né? Vocês fizeram até uma atividade sobre a criação, há quanto tempo, né, da criação dos Correios no Brasil, né? Funda uma academia militar, né, que era de proteção a toda essa família, tá? O Jardim Botânico no Rio de Janeiro, porque na Europa eles viviam rodeados de jardim, né? E o Jardim Botânico, né, ele é maravilhoso, com várias espécies, né? Cria também a Academia de Belas Artes, né? Contrata um pintor para retratá-los, né? Porque naquela época não tinha fotografia, então era tudo pintado, né? Então tem toda essa configuração, né? E um dos principais, né, que foi o Debré, que vem e parte da história retratada do Brasil é pintada por ele, né? E depois a criação da Biblioteca Real, tá? Então, entre todos, né, essas realizações que o D. João fez, mas principalmente para a família real sentir-se um pouquinho mais confortável, até porque eles não queriam vir para o Brasil, eles vieram obrigados por conta que as tropas de Napoleão iria invadir como invadiu Portugal. E isso para o povo português foi uma traição, porque o povo ficou em Portugal e a família real, ó, fugiu. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que a professora possa ter contribuído um pouquinho em relação a essa primeira situação de aprendizagem de vocês, tá bom? Um beijo para vocês.